Muito obrigada, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é um desafio estar aqui, poder passar um pouquinho do nosso dia a dia e o que a gente gostaria que pudesse ser melhorado, né? Então, o meu nome é Luíse, Lapagesse de Camargo Pinto, eu trabalho ainda com a doutora Gisele Rosane de Luca, que foi quem fundou, né, aqui a Genética do Hospital Infantil Jana de Gusmão, ela está presente aqui comigo. E a ideia hoje foi trazer esse assunto que para a gente é tão importante, que é o encaminhamento de pessoas com doenças raras para consulta especializada, né? Como fazer? Mas, na verdade, a gente quer melhorar. Então, a ideia é ter essa conversa de como que a gente pode melhorar esse encaminhamento para esses pacientes com doenças tão graves, tão raras e essa espera dessas famílias. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem participar com questionamentos. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse, né? Já foi falado bastante sobre o meu currículo, mas eu gostaria de dizer para vocês que eu sou médica geneticista, eu tenho a formação de genética, eu tenho um mestrado e doutorado, eu sou professora da Unisul, eu trabalho com pesquisa clínica também, e eu sou médica geneticista do Hospital Infantil Joana de Gusmão, que é o Centro de Referência em Doenças Raras desde 2019, e eu estou aqui desde 2011. Então, o que nós vamos falar nessa palestra? A gente vai falar dos conceitos de doenças raras, da situação atual dos médicos geneticistas do Estado, da Portaria 199 e do Centro de Referência, e a importância do preenchimento correto do encaminhamento que a gente apelidou de checklist, né? Para vocês terem uma ideia, a genética clínica, né, a gente faz medicina por 6 anos, eu fiz residência em genética médica em Porto Alegre, a gente tem colegas que podem fazer como especialização, né? Pode também ser recorrido ao título de especialista e tem várias áreas específicas, tá? Isso é para poder dizer para vocês que a gente pode atender em qualquer idade. Eu posso atender desde uma gestante até o nascimento do bebê e até a idade, né? Mas não tem uma idade assim, né? A gente pode atender adultos, jovens, idosos, né? É um contínuo. Lembrar que essas crianças crescem também, né? E aí a gente tem aquele questionamento: como é que começam as doenças genéticas, né? Aqui está um pouquinho do nosso código genético bem resumido, mas é importante a gente ter essa ideia. Então a gente tem o genoma, que reúne toda a nossa informação genética, tá? Ele está dentro das células do nosso corpo. A gente tem os cromossomos, que cada pai contribui com 23 pares, né? E a mãe com 23, né? E são os novelos onde a gente tem os genes. A gente tem o gene, que é uma sequência que guarda nossas informações específicas, tá? E ele é composto por aquela sopa de letrinhas que a gente fala, que são as bases nitrogenadas. Elas se combinam para formar os genes, né? Isso tudo condensado vai aparecer naquela figura. Então, os genes, eles têm estruturas chamadas de exon, introns, né? E tudo é o nosso DNA, o nosso código genético que está dentro dos nossos cromossomos. O que é uma doença rara? Uma doença rara são doenças que elas têm características específicas e principalmente epidemiológicas. Então, elas afetam 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos ou 1,3 para cada 2 mil pessoas. 80% tem etiologia genética. A clínica ela é muito variável, afeta principalmente as crianças, mas tem um amplo espectro de sinais e sintomas. A gravidade também é variável, geralmente são doenças crônicas, neurodegenerativas, né? E elas são divididas basicamente em raras com origem não metabólicas, como a amitrofia muscular espinhal e a síndrome de Williams, e as doenças genéticas metabólicas, como a doença de Pompe e as mucopolissacaridoses. Passando esse conceito de doença rara, a gente tem que falar um pouco da consulta de genética, que se chama aconselhamento genético, né? Embora a gente tenha esse nome, a gente sempre frisa que ele não é aconselhar, ele é um processo, ele é não diretivo. Os pacientes vêm para o diagnóstico, para descobrir a causa, o risco de recorrência, o que vai acontecer a partir dali, se tem algum tratamento específico ou um tratamento crônico com uma equipe interdisciplinar, se é possível ter alguma questão reprodutiva, diagnóstico pré-natal, e aqui a gente tira que a questão familiar é extremamente importante. A coleta do heredograma faz parte de toda a consulta genética. É muito importante a gente ter essa informação.
O diagnóstico, ele é sempre clínico, e ele é baseado no quê? No exame físico, na história clínica, na história familiar. Ele é um processo, é como esse cubo mesmo, são diversas pecinhas que a gente tem que juntar. Muitas vezes, a gente necessita dos exames laboratoriais para nos auxiliar. E aí que a gente tem diversos tipos de exames. Então, a gente tem os estudos cromossômicos e citogenéticos, então a gente tem o cariótipo, o FISH, que é o uso de sondas específicas para algumas doenças genéticas, o CG-HRA, que vê microdeleções e microduplicações, exames bioquímicos e estudos moleculares. E a gente não pode esquecer de exames gerais que esses pacientes nos trazem, que nos auxiliam também na investigação genética, como ecocardiograma, ultrassom de abdômen, ressonância de crânio, radiografias de esqueleto. Como é que está a genética médica em Santa Catarina? Né? A gente tem poucos geneticistas no estado. Então, em Florianópolis, a gente tem 2 geneticistas, tanto pelo SUS como particular. Em Joinville, a gente tem 2 colegas que um atende SUS, os outros 2 particulares, né? No caso, atende particular também. Em Blumenau, a gente tem uma colega que não reside, né? E Chapecó também tem um geneticista particular. Essa situação de poucos geneticistas, a gente faz, né, uma ligação doença rara e poucos médicos, né? Ela não é exclusiva de Santa Catarina. A gente tem um déficit de médicos geneticistas no país inteiro, tá? O que a portaria 199 nos trouxe de muito bom? Ela trouxe a possibilidade de habilitar o serviço do Hospital Infantil Joana de Guzmão como serviço de referência em doenças raras e trazer recursos, né? A gente foi habilitado juntamente com outros serviços no Brasil inteiro para permitir que os pacientes com doença rara tenham esse acesso ao diagnóstico, né, acompanhamento e tratamento, tá? A gente faz essa pergunta quem procura o geneticista, porque é quase onde está o óleo, certo? Né? Então, o que a gente tem? Como é que é o encaminhamento? Quando é que a gente encaminha para avaliação genética? Então, um recém-nascido com triagem neonatal alterada, paciente com suspeita clínico laboratorial de erros inatos no metabolismo, casais consanguíneos que querem fazer planejamento com a história familiar de doenças genéticas, uma história familiar de doença genética, por exemplo, com perdas precoces, doenças de início tardio, síndromes de câncer hereditário, doenças genéticas comuns, doenças genéticas raras, anomalias congênitas, abortamentos de repetição ou perda neonatal precoce, gestantes com pré-natal alterado, déficit intelectual, principalmente moderado a grave, com critérios sugestivos de doenças genéticas, né? Então, história familiar, pais consanguíneos, alterações físicas fenotípicas, né? Malformações congênitas, alterações em exames genéticos, doenças musculares e outras questões, tá? Essa lista é bastante extensa, eu trouxe apenas algumas indicações, né? A gente vai falar bastante do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é onde eu trabalho, então tudo que eu falar estou relacionando, né, a questão desse hospital. Então a gente tem esse fluxograma já estabelecido, né, onde a gente sabe que o paciente vem encaminhado via CIS-REG para a primeira consulta, né, e que vai ter todo um desmembramento, né. A gente tem o apoio da Secretaria da Saúde, bem importante, onde eu destaco a doutora Gabriela, a nossa médica reguladora, que a gente sempre está em contato, né, e eu destaco também a enfermeira Geisa, que é quem está nos auxiliando a poder realmente, né, melhorar esse programa de doenças raras no estado. E ela elaborou, juntamente com a gente, né, comigo e com a doutora Gisele, esse fluxograma. Então, a gente tem essa linha de cuidados de doenças raras, né, na atenção básica, essa consulta com o especialista é solicitado por um profissional médico, esse paciente, ele vai para a UBS e a consulta é via CISREG. O médico regulador identifica a prioridade, né, e classifica para poder ter esse atendimento, né. A gente também tem o Centro de Atenção de Referência para Doenças Raras e a gente tem a fila do CISREG. Essa fila do CISREG, ela tem dois caminhos. A gente tem o paciente que vem para coleta de exames genéticos, tá? E tem o paciente que vem para consulta. E aí vai ser dado de acordo, né, a consulta também faz exames genéticos, né, e tem o segmento desse paciente.
E os retornos atualmente também estão sendo agendados via CISREG. Tá? Pré-pandemia, a gente tinha, em média, 150 a 180 atendimentos. A gente tem que lembrar que a gente tem doenças também não raras, né? A gente tem diversos ambulatórios interdisciplinares, né, com endocrinologia, ortopedia, cardio, neuro, que também trabalham juntos com a genética, né, e esses atendimentos, eles se caracterizam por consultas novas, retornos ou a lista de exames. Nós tínhamos atendimento todos os dias, tá? Lembrando que o teste do pezinho alterado, a gente marca na mesma semana devido à urgência, tá? Mas basicamente os ambulatórios são divididos, né? Segunda é genética geral, terça e quarta, além da genética geral, solicitação dos exames são as doenças metabólicas. Sexta-feira é a questão de resultado de exames e acompanhamento, e na quinta a gente disponibiliza para o atendimento de consultorias na internação. A nossa equipe, a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar, os residentes da pediatria ou arritria estão passando com a gente no ambulatório. A gente tem estagiários, tem equipe da psicologia, da nutrição, assistente social, né? E projetos de pesquisa em andamento, junto também com as técnicas de enfermagem, né? E todo o hospital. Então, falando especificamente sobre o novo protocolo de acesso, erros inatos do metabolismo é sempre prioridade vermelha, tá? A suspeita no teste do pezinho ou clínica e que tem algum exame sugerindo é sempre uma prioridade vermelha, tá? As outras condições genéticas, monogênicas ou cromossômicas, tá? Alguns exemplos, síndrome de Marfan, neurofibromatose, síndrome de Prader-Willi, nanismo, miopatias, né? Elas vão ser classificadas, a maioria em amarelo, tá? E vermelho, principalmente as primeiras consultas, onde eu destaco a questão da neurofibromatose, tá? Casos verdes já em acompanhamento com diagnóstico e os demais em azul para a questão do aconselhamento genético, tá? Quando a gente tem, por exemplo, o transtorno do espectro autista, tá? É muito importante a gente considerar essa abordagem já tendo passado por uma equipe interdisciplinar. Então, para esse paciente estar na genética, é muito importante que ele já tenha outros exames, que ele já esteja acompanhamento neurológico, com uma equipe de tratamento, né? E que tenha principalmente outras comorbidades para que não auxiliem na investigação genética, tá? Então, sempre indicar a questão do motivo de acompanhamento, tá? E ele é considerado verde, né? Exceto se tiver alguma outra comorbidade que identifique a necessidade de urgência. Tá? Outras doenças genéticas, então, a gente tem, por exemplo, né, o diagnóstico de malformações congênitas, né, para ver se faz parte de um quadro maior, de uma síndrome genética. Então, é importante descrever se ela é isolada, se ela é múltipla, quais exames essa criança tem, quais comorbidades, né, se tem o atraso do movimento, se tem perímetro cefálico aumentado, diminuído, se tem alguma suspeita específica, né, então, toda criança que tiver uma história de regressão neurológica e ou múltiplas malformações é considerada vermelha. Amarelo são os demais casos, né? Mas sempre a gente tem que ter bem claro, né? Tem que estar muito bem descrito para que possa a regulação classificar adequadamente, né? E ver os casos que geralmente têm alterações isoladas. Síndrome de Down, então, que é uma patologia não rara e que a gente atende aqui no hospital, tá? A gente atende tanto casos suspeitos como diagnóstico confirmado. Aqui também é muito importante a gente ter a informação de exames, se esse paciente já tem exames, tá? Se já fez o cariótipo, se tem outros exames, a equipe que está acompanhando, aonde esse paciente já foi atendido, ou se ele é a primeira vez, né? E a primeira consulta desse bebezinho, e a gente espera que venha ainda bem precoce, né? É considerada vermelha. Os demais casos, paciente já estando em atendimento com uma equipe interdisciplinar, é considerado azul, né? Aqui é a parte que a gente considera a inovadora, né? Que
tanto eu quanto a doutora Gisele, a Geisa, a gente fez esse protocolo para o hospital infantil, né? E que a gente considera muito importante. E aqui que a gente pede a ajuda de vocês, tá? Ao ser encaminhado esses pacientes, que pensem em todos esses pontos, aqui é o famoso checklist, que descrevam consanguinidade, que descrevam história familiar, se tem outra especialidade acompanhando, né? Se já foi atendido aqui e o prontuário do hospital, isso é extremamente importante para que ele possa ser buscado. E o que esse paciente tem de comorbidades? Então, e se ele foi prematuro, a questão da estatura, a questão de outros exames que ele fez, então, sistema endócrino, geniturinário, cardiovascular, né? O que que é importante? O que você espera dessa avaliação genética, né? E uma das questões que a doutora Gisele, há um tempo atrás, ela revisou muito bem o encaminhamento, e esse feed, para a gente, quando chega para nós, os pais sempre relatam da demora do atendimento, que é o CID que vem com exame geral e investigação de pessoas sem queixo diagnóstico relatado. Então, a gente pede para evitar colocar esse CID, porque esse paciente não vai chegar na genética, porque a princípio ele não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma questão maior para estar aqui. Então, é muito importante que, diante de tudo que a gente está solicitando, tenha um CID compatível para o atendimento genético, tá? Então, a gente estava falando de encaminhamento clínico, mas a gente tem que lembrar também das situações especiais da lista de exame genético. Essa lista foi criada pela gente aqui para suprir uma necessidade dos médicos que estão atendendo esses pacientes em outros locais. Então, por exemplo, o cariótipo, a gente recebe crianças de todo o estado. Então, uma criança com síndrome de Down não deve esperar 1 ano, 2 anos para fazer o cariótipo, né? Um colega que está em investigação por uma baixa estatura, ter acesso a esse exame. Então, a gente elaborou essa lista para que quem tivesse, né, nos atendimentos, no posto, pudesse ter acesso a esses exames, tá? Mas é que a gente volta a falar da importância do preenchimento adequado do pedido do exame. Muitas vezes a gente recebe o pedido de exame errado, né? Não, errado no sentido, não é aquele exame que deveria estar sendo solicitado. Outras vezes a gente recebe pacientes sem nenhum outro exame e isso nos dificulta saber se ele fez algum exame anterior, né? E como esse paciente veio para a coleta do exame genético, ele vai retornar para o médico que fez esse pedido com as orientações para conseguir o exame na sua cidade, né? E a gente sempre orienta que esse paciente siga a investigação genética. Por quê? Porque esse paciente, ele vai precisar de outro exame ou aquele exame foi suficiente para o diagnóstico. Então, é muito importante que tenha essa ideia de também encaminhar para consulta para dar o seguimento, tá? Tanto um exame positivo como um exame negativo. A maioria que já trabalha há algum tempo sabe dos exames que nós temos, que é o cariótipo, o PCR para síndrome de estágio, síndromes que também exigem exames específicos, como síndrome de Williams, de George, Prader-Willi, Angelman, o CGH-Ray, tá? E mais modernamente, a gente está com os painéis moleculares, tá? Que são exames para doenças genéticas específicas, né? Grupos de doenças genéticas. Esses exames eles são extremamente importantes e a gente está também solicitando que esses pacientes venham para consulta inicial para que a gente possa avaliar se realmente aquele paciente tem critérios para solicitar esses exames. Atualmente, a gente está sem sequenciamento do exoma há 2 anos, aguardando uma nova licitação. Então, eu peço para vocês que não encaminhem pacientes para coleta de exoma. Tá? Nós somos referências, isso é referência em triagem neonatal, né? E o que tem acontecido? A gente está recebendo esses pacientes, a gente tem um ambulatório para atendimento, como eu falei, na terça e na quarta, tantos de pacientes que já estão em acompanhamento, como pacientes novos, é uma urgência, então é muito importante que esses pacientes cheguem o quanto antes para o atendimento. Atualmente, né, já faz algum tempo, na verdade, que o exame do teste do pezinho está sendo realizado no Paraná, na FEP, e os exames de acompanhamento e de investigação, muitas vezes a gente solicita que seja feito em outros locais. A doutora Gisele vai falar um pouquinho sobre a ampliação da triagem neonatal.
Uhum. Tá bom. Boa tarde a todos, prazer imenso estar aqui com vocês. Com relação à triagem neonatal, no ano passado, em maio de 2021, houve a presença de um projeto de lei, uma PL, onde ela fala sobre a ampliação do teste do pezinho. Então, é uma ansiedade muito grande da nossa equipe. Estamos, né? Eu estou praticamente desde o nascimento do teste do pezinho aqui no nosso estado, em 1991, 1992. As doenças foram triadas paulatinamente, começamos com 2 patologias e agora estamos em 6. Santa Catarina sempre foi um modelo de inovação para todo o Brasil, e agora estamos justamente preocupados com a ampliação. Precisamos muito que essa ampliação ela aconteça, ela ocorra dentro desse projeto de lei. O que foi esperado é que essa implementação ela deveria começar, ela deveria ser feita em 1 ano, e para cada ano, são 5 etapas, é escalonado, em 5 anos teríamos as 53 patologias triadas. Então, é muito importante que tenhamos muito isso em mente, a importância que é a ampliação do teste do pezinho. É uma realidade, a gente tem que fazer isso acontecer no nosso estado, para que mais e mais as crianças possam ser triadas, diagnosticadas precocemente e tratadas o mais rápido possível. São 53 patologias. Essa etapa, nós estamos dentro da etapa 1, são 7 patologias, estamos apenas com 6 ainda, tem que incluir a toxoplasmose congênita, e na semana passada até estivemos em contato na secretaria justamente com toda essa angústia da equipe em fazer com que essa realidade venha mais rápido para as crianças catarinenses. Obrigada, Angela. E a gente agora está começando essa reorganização, esse movimento, para que a gente possa realmente ter o atendimento integral, né, dessas crianças aqui. Então, quem sabe em breve a gente não tem essa notícia da ampliação em nosso estado. Como é que a gente dá essa informação que nós somos centros de referência, tá? É através do preenchimento das APACs. Então, a gente tem a APAC e o BPAI. Elas não representam o atendimento mensal verdadeiro, porque elas são preenchidas a cada 3 meses, né? Então, o nosso atendimento mensal é bem maior, porque nem toda consulta é preenchida. Mas para vocês terem uma ideia da evolução, como a gente recebeu o credenciamento logo no início da pandemia, a gente tinha um atendimento bem menor, né? Mas vocês podem ver a nossa evolução aqui, a média nossa de atendimentos, de preenchimento de APAC ao redor de 20, né? Por mês, mas os nossos atendimentos, eles são bem maiores, eles são ao redor de 20 a 30 por semana. E eu queria finalizar aqui agradecendo muito a oportunidade de estar falando aqui. A gente sabe que a gente precisa muito desse trabalho em equipe, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, pedir esse auxílio para vocês na hora que forem encaminhar um paciente, que pensarem na possibilidade de ter uma doença genética, que preencham adequadamente esse caminhamento, para que ele possa ser classificado adequadamente, para que ele possa chegar aqui no melhor momento, né? Agradecer a doutora Gisele, agradecer a todos que trabalham aqui no Hospital Infantil, agradecer a enfermeira Geise, que tem feito um trabalho maravilhoso, a Gabriela, enfim, se eu for nominar todo mundo, eu vou acabar o tempo da palestra, né? Mas agradecer e dizer que eu acho que quando a gente faz o que gosta, só pode dar certo. Muito obrigada, e eu espero que tenham várias perguntas que, se não for hoje, que a gente possa responder e ficar à disposição para vocês. Temos uma pergunta da Nádia. Boa tarde. Me ausentei por uns instantes e perdi alguns tópicos. Foi parecido comigo, Nádia. Tamo junto, que também aconteceu comigo. Eu caí aqui um pouco por causa da internet. Mas vamos lá. Ela é fisioterapeuta na APAI e eles avaliam crianças que, por vezes, apresentam características sindrômicas. Qual é o caminho a percorrer até solicitar uma avaliação genética? E aí ela complementa a pergunta. Precisamos encaminhar para a pediatra ou podemos solicitar a avaliação genética diretamente? Como funciona, então, para uma profissional fisioterapeuta que já trabalha num serviço, não sei se eu posso falar assim, mas um serviço mais especializado de acompanhamento, que seria a APAI?
Então, Nádia, obrigada pela pergunta, uma excelente pergunta. Provavelmente você recebeu esse encaminhamento de algum profissional médico, né? Então, é importante que esse profissional, que também acompanha o paciente, encaminhe via posto, via CIS-REG, tá? Então, pode ser o neuro, pode ser o pediatra, endócrino, quem encaminhou para você, é muito importante que possa preencher, né? Não sei se você estava na palestra, né? Mas preencher toda uma documentação para que o paciente possa ser encaminhado para avaliação genética, tá bom? Ela complementou aqui que por muitas vezes são a porta, né, de entrada dessas crianças aí ao serviço de acompanhamento de saúde. A gente aqui no Hospital Infantil, é raro a gente não ter um acompanhamento que esteja ou na PAI ou fazendo físio, assim, com essa equipe interdisciplinar, né? Então a gente reforça a importância desse olhar de vocês, né? Que muitas vezes está com aquela família várias vezes na semana, então realmente reforçar a necessidade, né, que a família deva ter um acompanhamento com uma equipe e ou pelo profissional que encaminhou até você, ou talvez pelo posto, daí que pode ser o pediatra, o médico da família, enfim, né? Mas é via CIS-REG, exatamente. Exato. E é importante, né, o fortalecimento desse trabalho em rede, né? A gente fala bastante, e é importante que as pessoas, às vezes, tem pessoas com condições, digamos assim, financeiras, né, questões sociais melhores, e, e acabam fazendo alguns tipos de acompanhamento só via serviço particular, privado, enfim. Mas o encaminhamento pelo SUS é um direito e muitas das coisas mais específicas, não só na questão de doenças raras, questões genéticas, mas em infectologia, também a oncologia, os cânceres, né, acabam caindo no SUS, e é muito importante que tenha esse histórico, esse acompanhamento paralelo, né, gestação também, eu sempre converso com as minhas amigas, né, para que façam um acompanhamento simultâneo, não precisa ser, digamos, o, 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 o plano A, mas que façam um acompanhamento para não, a gente não sabe, né? Chega numa situação precisa e não tem um histórico, não se tem ali o plano de parto compartilhado, enfim. É importante que a gente fortaleça enquanto profissional de saúde, que são várias áreas, várias especialidades, vários caminhos aí que a gente precisa estar sempre fortalecendo essa ideia de educação, né, em saúde, da rede trabalhar como um todo. Nesse sentido, você tocou num ponto bastante importante, que a gente frisa que muitos tratamentos, né, e medicamentos, eles têm essa questão do acesso é muito importante porque é via SUS. Vou dar o exemplo do teste do pezinho, que eu acho que é o melhor exemplo, né, que a família acaba muitas vezes procurando privado, e o teste do pezinho, quando vem alterado e chega até a gente, porque chega o teste do pezinho do SUS, né? Então, o tratamento, né, que é o preenchimento do LME, da forma metabólica, da dieta, é todo feito pelo SUS. Então, como é importante, né, as famílias entenderem da necessidade da realização do teste do pezinho pelo SUS mesmo, isso é bem importante, assim. Aquele checklist que eu falei, olha, ele é muito importante, assim, a gente elaborou com muito amor e carinho, na esperança que ele realmente seja preenchido e ajude vocês e nos ajude, né, porque o encaminhamento do paciente, ele depende exatamente de todos esses fatores, assim, do que está escrito ali. Ali vai permitir o encaminhamento e vai permitir a classificação, porque a gente tem observado que muitas vezes o que está escrito ali não é o que o paciente tem, aí ele é classificado de maneira inadequada e acaba tendo mais dificuldade de chegar até aqui, tá bom? Certo, então já respondi dessa questão ali da Nádia. Luiz, eu acho que eu vou te convidar para a gente encaminhar aqui para o encerramento, então para você fazer um encerramento, deixar uma mensagem, aproveitar esse tempo que nós ainda temos para reforçar alguma informação que você tenha dito, enfim, pode aproveitar que tem tempo aí. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, eu acho que vão ter outros momentos, já vi que participaram outros profissionais também, como a psicóloga Simone, o Dr. Paulo, né, e provavelmente anteriormente já tiveram outros profissionais do Hospital Infantil, e reforçar essa necessidade, que a gente precisa ter ideia que é esse processo, que é uma linha, né? Que tem um início lá, onde o paciente chega, tem vocês no meio, né? Dessa questão do preenchimento, a regulação, para chegar até aqui, né? Então a gente precisa muito desse trabalho em equipe para que ele dê certo, né?
E agradecer a todos que a gente já vem trabalhando há anos com isso, e eu acho que está assim, obrigada quem pode participar hoje, quem não pode, espero que possam ver, né, em algum outro momento, e que eu fico à disposição para fazer responder alguma questão que se chegar até mim, tá bom? Obrigada.